nosso papo é inflação. A gente falou disso na abertura, citei aqui que e o Zaidan é muito feliz numa colocação a respeito da inflação, que é quando a gente perde a noção. É do lado do consumidor. Não é só a falta de noção do cara do posto de gasolina, que citei aqui, o ouvinte Guga citou também, que o cara aumentou 15, 20 centavos ontem, antes de comprar o combustível. Isso é uma falta de noção. Mas é a falta de noção quando você vai comprar e não sabe o que vai encontrar. E não sabe, como eu citei no começo também, minha esposa me deu a informação de que 1 quilo de açúcar estava R$ 4,50 e eu achava que estava o mesmo preço do começo do ano, que era R$ 1,90. E você perde a noção de quanto custa uma coisa absolutamente básica do seu dia a dia. Nós vamos conversar com o André Brás, que é economista e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, para falar sobre inflação, porque o número divulgado hoje é ainda mais preocupante. Oi, André, como vai? Boa tarde. Olá, boa tarde a vocês, ouvintes. A falta de noção do lado de quem compra é um dos estágios máximos de algo que está descontrolado? Olha, a gente não chega a ter um descontrole inflacionário, mas muitos preços de alimentos básicos, principalmente, têm desafiado mais o orçamento familiar. Você citou o açúcar, né, que te surpreendeu aí aos R$ 4,50 o quilo. O açúcar foi um dos produtos afetados pela crise hídrica, né, que comprometeu muito canaviais, e o preço do açúcar e o do etanol dispararam. O etanol já acumula alta de 60%. Né, é aquele combustível que a gente recorre quando a gasolina está cara, e nesse caso não está dando nem para fazer isso, né, porque o etanol perde competitividade quando ele sobe muito de preço, né, alcança aí 70% do preço da gasolina, e ele supera esse patamar agora, então nem ele está sendo convidativo para o motorista. E é o mesmo segmento, o setor sucroalcooleiro, que tanto oferece um açúcar mais caro quanto o etanol. E essa história do setor sucroalcooleiro contamina a gasolina. A gasolina C, que a gente usa nos veículos, ela tem 27% de álcool anidro. E o álcool anidro também é um bom derivado da cana e ajuda a encarecer a gasolina nesse momento. Zaidan. André, boa tarde. Nós tivemos em outubro energia elétrica com uma alta aí de 3,91 e todo o impacto que ela traz. E é bom lembrar que até nisso o dólar tem alguma influência, porque nós usamos aí o gás, por exemplo, nas termoelétricas, né? As termoelétricas têm a vantagem de não dependerem do clima, mas são mais caras, a produção é mais cara. Além do aspecto ambiental, isso é outra história. Despesas pessoais, 0,77, vestuário 1,32, e aí vem os três que mais pressionaram a inflação do mês. Alimentação e bebidas, 1,38, habitação, 1,87, transportes, 2,06. E o que eu pergunto para você é o seguinte, se nós tivéssemos aí uma inflação provocada por consumo elevadíssimo, né, as pessoas comprando muito, demanda maior do que oferta, o Banco Central eleva a taxa de juros, dinheiro fica mais caro, crédito mais caro, consumo cai, os preços caem. Só que não é o caso. O consumo está achatado, você tem grande parte da população consumindo só o básico, e aí transporte e alimentação, que são gastos inevitáveis, assim como a eletricidade. Que mágica a elevação da taxa de juros pelo Banco Central pode produzir nesse tipo de preço que não depende da demanda? Eles sobem independentemente da demanda. Pouquíssima mágica, né? Exatamente porque a gente perdeu a âncora fiscal. No momento que o governo começou a romper, não ter comprometimento com o teto da dívida e anunciar novas medidas, né? Tipo a atualização do Auxílio Brasil, mais vale para auxiliar os caminhoneiros, a gente perde a âncora fiscal, e sem a âncora fiscal a política monetária se torna até mais ineficiente. E eu acho que nesse momento, que é um momento complicado, a gente deveria, a princípio, ter uma meta de inflação um pouco diferente. Uma meta que não nos forçasse a ter uma política monetária tão austera, porque a gente sabe que com esse aumento da inflação, é claro, o Banco Central vai recorrer ao aumento de juros, o mercado já está aguardando aí um aumento mais forte da taxa Selic nesse momento, enquanto a expectativa era de 1, agora já tem casas importantes aguardando 1,5.
mas nós sabemos qual é o efeito colateral disso. Você sobe juros e trava mais o crescimento. Então, em prol de um crescimento maior, que seria necessário para a gente ter também um nível de desemprego menor, né, levando mais qualidade de vida para quem foi afetado aí pela Covid, a gente deveria relaxar um pouco esse sistema de metas, ou ter uma meta mais factível. Mas, ao contrário disso, a gente continua com a meta de 3,5% para esse ano, e a gente está muito longe disso, né? A gente está com a expectativa de encostar em quase 10% esse ano, com esses anúncios recentes aí do aumento do preço dos combustíveis. E no ano que vem, a meta já está acima da meta. A meta do ano que vem é menor ainda, 3,25%, que a expectativa já está um ponto acima, mais de um ponto percentual acima, já está em 4,4% para o ano que vem. Então, a gente acaba forçando muito a política monetária, não frustrando, né, porque você não consegue atingir a meta, exatamente porque a gente tem vivido aí uma pressão inflacionária ditada por combustíveis, crise hídrica e também esse comprometimento que as cadeias produtivas tiveram ao longo desse período aí de Covid, né? Então, há uma carência de matérias-primas que contribui para o aumento de preço, há uma crise doméstica, né, uma crise fiscal grave, que ajuda a desvalorizar a nossa moeda, e isso também vira desafio inflacionário. Então, realmente, a missão da política monetária é muito complexa, e isso pode levar o país a uma recuperação mais dura, né? A gente vai viver uma fase aí de desemprego alto, inflação alta, e que não vai se resolver no curto prazo. Então, o melhor agora seria a gente relaxar um pouco a meta, quem sabe ter uma nova meta, rever essa meta, uma meta que não forçasse a autoridade monetária a ser tão austera com a taxa de juros, possibilitando aí que você tenha um crescimento um pouco maior, né, da nossa economia. Dado que a expectativa de juro mais alto já também começa a mexer na expectativa do PIB do ano que vem, né? Então, a gente antes falava num PIB acima de 2,5%, agora já tem pessoas falando em PIB abaixo de 1%. Então, é exatamente o efeito desse juro alto, e quem vai carregar o piano, quem vai pagar a conta é o consumidor, o mais fragilizado, aquele que hoje já tem dificuldade em comprar os seus alimentos básicos, né? E ainda com uma política tributária que incide muito sobre o consumo, né? E os mais pobres acabam pagando mais. Mas, André, o dólar, ele, claro, tem uma influência direta em diversos preços, né? No combustível, na eletricidade, na produção agrícola, porque embora facilite a vida do exportador, porque com o real desvalorizado você fica mais competitivo, mas o produtor rural importa adubo, né? E o adubo é cotado em dólar. Então a produção agrícola está mais cara. A sua perspectiva qual é? Pelos elementos todos, pelas circunstâncias, inclusive pelo problema fiscal que você citou, a tendência é o dólar continuar alto e pressionando? E você acredita que o que nos levou a esse crescimento da inflação, isso continuará nos próximos meses, no começo de 2022? A tendência é que o cenário não mude ou é possível esperar uma mudança importante a curto prazo? Olha, eu acho que é difícil que esse cenário mude, até pela condução que o governo está tendo sobre sua política fiscal, né? Uma política fiscal expansionista, não respeitando o teto, o que aumenta incerteza na economia brasileira. E não, mesmo com o juro mais alto, a gente não consegue manter o nosso câmbio estável. Então, se a condução for essa, nós vamos ter vamos manter a nossa moeda desvalorizada, ainda que pese o aumento da taxa básica de juros, que compensaria o aumento desse ambiente de risco. Mas eu acho que nessa queda de braço, o ambiente de risco ganha da taxa de juros, a gente mantém a moeda desvalorizada, e isso vai continuar encarecendo aí os produtos importados, dentre eles combustíveis. Isso gera um desafio também para a inflação através do aumento das exportações, porque a gente ganha competitividade pela moeda desvalorizada. Isso pode ser bom para a balança comercial, mas vira um novo desafio para a inflação, porque a gente, ao exportar mais, desabastece o mercado brasileiro, e aí, faltando produtos aqui, os preços sobem. Então, é uma situação que a gente não deve ver oferecendo trégua para a inflação no curto prazo.
E da forma que o governo vem conduzindo a sua política, né, já anunciando medidas importantes com impacto para o ano que vem, eu acho que a gente assim, vai ter alguma dificuldade de ouvir boas notícias da inflação. Uma boa parte dessa inflação que a gente tem, pelo menos metade dela, exatamente pelos energéticos, né? A gente, considerando aí os aumentos da energia, e a energia já subiu 30% por conta das bandeiras tarifárias, né, nos últimos 12 meses, e também por todos os combustíveis, sejam derivados do petróleo até o etanol. Então, se a gente somasse toda a contribuição dos energéticos, da energia aos combustíveis, a gente encontraria um número próximo a 50% da atual inflação acumulada em 12 meses, que, segundo o IPCA 15 de hoje, está em 10,34%. Então, como existe uma concentração grande, no ano que vem, se essa crise hídrica oferecer uma trégua e a gente conseguir ter uma energia mais barata em maio do ano que vem, dado que a agência reguladora diz que vai praticar a bandeira de escassez até abril de 2022, isso já abre espaço para a gente ter uma desaceleração na inflação, porque essa bandeira de escassez já aumentou a conta de luz em mais de 8%, e a bandeira anterior já tinha, a bandeira vermelha patamar 2, já havia sido reajustada e provocado um aumento de 7%. Então, digamos que a gente consiga, em maio do ano que vem, ter uma bandeira vermelha patamar 1. Então, de cara, a gente teria aí uma energia 15% mais barata. E isso teria um impacto bom na atividade produtiva, né, também. Então, daí a gente talvez tivesse um pouco mais de condição de ter uma inflação mais próxima da meta em 2022. Mas isso depende de outras coisas que ainda nem foram bem definidas, né? E eu acho que tudo começa pela seriedade com que o governo vai tratar a sua política fiscal. Não é encontrando fontes aí de financiamento que isso se resolve, até porque uma parte disso vem de precatórios, que eram dívidas que não vão ser pagas no horizonte relevante. E aí você já começa uma questão ligada à credibilidade. Olha, se eu estou adiando o pagamento disso, né, pago quando eu puder, será que isso pode ir para outras coisas também? Então, é nesse ambiente de incerteza que a gente teria que ser otimista, né, para ter uma inflação desafiando menos as famílias ao longo dos próximos meses, e isso não está se construindo, eu não consigo enxergar. Então, eu diria que, no curto prazo, a gente não vai colher boas notícias aí da inflação e também da própria atividade econômica. O André, para encerrar de minha parte, como é que você tem, nesse mesmo tema, como é que você tem acompanhado as declarações do ministro Paulo Guedes numa semana bastante tumultuada, até porque na quinta-feira passada muito se falou sobre a possibilidade dele cair, 4 secretários saíram, mas ele não caiu, e depois participou de uma coletiva com o próprio presidente, apareceu no fim de semana com o presidente e pintou um cenário, pelo menos na pintura do Paulo Guedes, as cores são vivas, são bonitas e chamam a atenção. E o crescimento em V, hoje ele falou em crescimento em V de novo. E tudo aquilo que a gente está falando aqui mostra algo bastante preocupante para aquilo que se pode pensar para o país para o próximo ano e para os próximos anos. Ontem, um banco privado deu retração de 0,5% na economia para o ano que vem. Como é que você tem acompanhado as declarações do ministro versus aquilo que você vê como realidade? Olha, eu acho que ela está claramente ligada às eleições do ano que vem, e eu não vejo colega aqui que esteja tão otimista quanto o ministro. Então, não vejo isso como algo sustentável, factível, que a gente deva levar a sério, né? A situação é muito delicada, é uma situação que afeta sempre os menos favorecidos, né? É claro que vou conceder um voucher, né? As pessoas precisam de emprego, né? As pessoas querem voltar ao mercado de trabalho, ter uma cesta mais diversificada. Não quer comprar uma coisa ou outra, ou um alimento básico para sobreviver. Elas querem ter acesso ao mercado de trabalho, querem ser produtivas. E a gente tem que dar condições para que o investimento retorne, né, à nossa economia, né? E, havendo isso, a gente cria um ciclo um ciclo sustentado de crescimento. E a gente usa a política monetária num ciclo desses, virtuoso, de crescimento, com emprego e tal, para conter o avanço dos preços, segurar a inflação, trazê-la para a meta. Mas esse mundo que eles descreveram, né, que destacando lá exageros, excessos do mercado, da imprensa, não existe, só na cabeça realmente do Paulo e do senhor presidente. André Braz, economista, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. André, muitíssimo obrigado pela sua costumeira atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima.
Até uma próxima. Um grande abraço para vocês dois. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.